Às vezes, você não sente tristeza. Também não sente dor. Só sente nada. E isso começa a incomodar de um jeito silencioso. Há um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele não dói nos músculos, não pesa nas pernas, não te impede de sair da cama. Ele fica em outro lugar, mais fundo. É como se a mente estivesse sempre ligada, mas em modo fraco, funcionando, respondendo, cumprindo, sem realmente estar ali. Você acorda, o dia começa, e algo em você já está cansado antes mesmo de qualquer esforço. Não é preguiça, não é falta de vontade, é um desgaste contínuo, quase invisível. As coisas ainda acontecem, você ainda conversa, ainda responde mensagens, ainda resolve problemas, mas tudo passa por você como se houvesse uma camada fina entre o mundo e o que você sente. Uma camada fria. Você percebe isso nos detalhes, na forma como reage menos, na forma como algo que antes tocava agora apenas passa, sem deixar marca. Não é indiferença, é exaustão. Uma exaustão que não pede descanso físico, ela pede silêncio interno. Mas esse silêncio nunca vem. A mente continua, pensando, antecipando, relembrando, mesmo quando você tenta parar. E aos poucos, sentir se torna cansativo demais. Então algo começa a mudar, sem aviso, sem drama. Você não percebe no momento exato, só percebe depois, quando nota que rir ficou mecânico, que se emocionar ficou raro, que reagir ficou pesado. É como se o sistema emocional tivesse entrado em economia de energia, não por escolha, por sobrevivência. O dia a dia exige, as responsabilidades não param, as expectativas continuam, e a mente, já cansada, faz o que consegue para aguentar. Ela reduz, ela simplifica, ela esfria. Não porque você não sente, mas porque sentir tudo ficou insuportável. Você começa a viver no automático, não como alguém distraído, mas como alguém que aprendeu a não se aprofundar em nada. Tudo fica na superfície, seguro, controlado, frio. Até as próprias emoções passam a parecer distantes. Você sabe que deveria sentir algo, mas não sente. Ou sente de forma tão fraca que parece não valer o esforço. Há um peso constante, não um peso intenso, um peso contínuo, como carregar algo leve o tempo todo, sozinho. No começo você acha que é só uma fase, depois acha que é estresse, depois para de tentar nomear. Você apenas segue, e seguir vira tudo o que resta. Há momentos em que você se observa, como se estivesse um pouco afastado de si, percebendo suas próprias reações de fora, respondendo certo, falando o esperado, agindo de forma funcional, mas sem presença, sem calor. O cansaço mental não chega gritando, ele chega repetindo. Dias parecidos, pensamentos circulares, pequenas pressões constantes, nada extrema, tudo contínuo. E é justamente isso que desgasta, porque não há um ponto claro de ruptura, não há um momento dramático que justifique o que você sente. Então você segue, mesmo quando algo em você já está ficando distante. A frieza emocional não aparece de repente, ela se instala. Primeiro como cansaço, depois como indiferença leve, depois como uma neutralidade estranha. Nada parece bom, nada parece ruim, tudo apenas é. Você percebe isso quando algo importante acontece e a reação não vem, ou vem atrasada, ou vem fraca. Você sabe que aquilo deveria te tocar, mas não toca. E isso gera uma confusão silenciosa. Porque por fora, tudo ainda parece normal, mas por dentro algo está ficando vazio. Não um vazio doloroso,
um vazio frio, como um quarto sem som, sem eco, sem movimento. O cansaço mental faz isso. Ele não tira tudo, ele tira a intensidade. E sem intensidade, a vida começa a parecer distante. Você não deixa de existir, mas deixa de se sentir presente. É estranho. Você está ali, mas não inteiro. Você começa a evitar sentir, não conscientemente. O corpo aprende, a mente aprende. Sentir dá trabalho. Sentir cansa. Sentir exige energia que já não existe. Então a frieza se torna um alívio silencioso. Não agradável, mas funcional. Ela protege, mas também isola. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você aguentou demais. A mente cansada não chora. Ela desliga. Ela reduz o volume do mundo. As emoções ficam baixas. As reações ficam contidas. A sensibilidade diminui. E com o tempo, isso vira o novo normal. Você para de estranhar. Para de questionar. Para de tentar sentir diferente. Você apenas se adapta à própria frieza e segue funcionando. Há dias em que tudo parece distante. As pessoas, as conversas, os momentos. Você participa, mas não mergulha. Como se houvesse sempre um pequeno espaço entre você e o que acontece. Um espaço frio, seguro, vazio. O cansaço mental cria isso, um afastamento suave, quase imperceptível. Você ainda pensa, mas pensar dói menos do que sentir. Então você fica ali, na mente, e não no corpo, não nas emoções. E isso cansa ainda mais, porque a mente não descansa, ela apenas continua. E cada dia parece exigir um pouco mais do que você tem. Mas você entrega, sempre entrega, até perceber que algo em você está ficando frio demais. Não por escolha, por desgaste. E esse desgaste não tem uma face clara, não tem uma causa única, não tem uma história simples. É só o acúmulo. Pensamentos que nunca param, preocupações que nunca se resolvem, exigências constantes, expectativas silenciosas. Tudo isso vai drenando algo que você não percebe até faltar. E quando falta, a frieza aparece. Não como agressividade, não como raiva, mas como ausência. Ausência de reação, ausência de envolvimento, ausência de calor. Você se torna funcional, e nada mais do que isso. E talvez o mais estranho seja perceber que ninguém nota, porque você ainda faz tudo, ainda responde, ainda entrega, só não sente. Ou sente tão pouco que parece irrelevante. E isso não gera alarme, não chama a atenção, não interrompe o fluxo. Então, continua. O cansaço mental não pede ajuda, ele se adapta. E a frieza emocional é parte dessa adaptação. Um mecanismo silencioso, um ajuste interno. Você não decide esfriar, você apenas não consegue mais aquecer. E isso vai se espalhando, devagar, sem que você perceba quando começou. Até que um dia, você se pergunta quando foi que sentir se tornou tão distante. E não encontra resposta. Porque não houve um momento, houve um processo. E esse processo ainda está acontecendo. A frieza emocional causada pelo cansaço mental. E quando você percebe, já não é apenas cansaço. É uma mudança interna, quase estrutural. A mente não aguenta mais operar em alta intensidade. Ela foi exigida demais, por tempo demais. Pensar o tempo todo, prever o tempo todo, analisar o tempo todo. E quando não há pausa real, algo precisa ser reduzido. O corpo continua, mas o sistema emocional começa a economizar energia. Não é que você não tenha sentimentos, é que o acesso a eles ficou restrito. Como uma casa onde as luzes ainda funcionam, mas vários cômodos permanecem apagados. Você se move ali dentro, mas não visita tudo.
A frieza emocional causada pelo cansaço mental não é uma decisão, é uma consequência. Quando a mente vive em alerta constante, mesmo que esse alerta seja silencioso, ela entra em modo de preservação. E preservar, nesse caso, significa reduzir a intensidade das experiências, porque intensidade exige energia, e energia já foi consumida demais. Então, as emoções perdem volume. Não somem, apenas ficam baixas. Tristes demais para doer, felizes demais para empolgar, irritadas demais para explodir. Tudo fica morno ou frio. Você começa a perceber que algo importante está diferente quando se lembra de como era antes. Antes você reagia mais, sentia mais rápido, se envolvia mais. Agora existe uma distância, uma camada entre você e o mundo, entre você e as pessoas, entre você e você mesmo. É como assistir a própria vida por trás de um vidro fino. Você enxerga tudo, mas não toca nada completamente. O cansaço mental faz isso. Ele cria um filtro que protege do excesso, mas também bloqueia o essencial. E essa proteção começa a parecer necessária, porque quando você tenta sentir profundamente, o desgaste volta. Sentir exige energia emocional, exige presença, exige disponibilidade interna. E quando a mente já está sobrecarregada, a disponibilidade desaparece. Então você aprende, sem perceber, a se manter em superfície. Conversas rasas, reações controladas, envolvimento limitado. Não por frieza de caráter, mas por esgotamento interno. Há uma diferença entre não se importar e não conseguir mais se importar. E essa diferença é invisível para quem olha de fora. Por dentro, porém, é nítida. Você quer sentir, mas não consegue aprofundar. Você quer se conectar, mas algo trava, como se uma parte sua estivesse sempre economizando. A mente cansada não quer riscos emocionais, não quer picos, não quer quedas, ela quer estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja fria. Com o tempo, a frieza deixa de parecer temporária, ela se torna estado. Você começa a duvidar de si mesmo, pergunta se sempre foi assim, se sempre foi distante, se sempre foi menos intenso. Mas não, houve um antes. Só que o desgaste foi tão gradual que você não percebeu a transição. O cansaço mental é acumulativo, ele não explode, ele corrói. Pequenas preocupações repetidas, pressões constantes, responsabilidades que nunca diminuem. Tudo isso vai ocupando espaço, e quando o espaço interno fica cheio demais, as emoções são comprimidas. Elas ficam ali, existem, mas não circulam com liberdade. Isso cria um tipo específico de frieza, não agressiva, não cruel, mas distante. Você começa a falar menos sobre o que sente, não porque não confia, mas porque não encontra palavras. As sensações ficam confusas, indefinidas. É difícil explicar algo que já não é intenso. Você sabe que está diferente, mas não sabe exatamente como. Há momentos em que a ausência de emoção assusta mais do que a dor, porque a dor prova que algo está vivo. A frieza parece ausência de vida, mas não é ausência, é proteção prolongada. A mente ficou tempo demais em estado de esforço e agora opera em economia. Só que economia constante vira padrão, e padrão repetido vira identidade. Você começa a se reconhecer nessa frieza, como se ela fosse parte de quem você é, mas ela é um resultado, não uma essência. O mais silencioso em tudo isso é que você continua funcionando. Trabalha, cumpre, resolve, responde. Nada para. E porque nada para, ninguém percebe. A frieza emocional causada pelo cansaço mental é discreta. Ela não chama a atenção, não interrompe a rotina. Ela apenas diminui o brilho interno, diminui o impacto, diminui o calor. Você começa a viver como quem administra energia,
sempre calculando, sempre medindo. Quanto isso vai me exigir? Quanto isso vai me desgastar? E para evitar mais desgaste, você reduz envolvimento. Sem perceber, você reduz a si mesmo. A desconexão interna cresce, não como ruptura, mas como afastamento. Você se observa reagindo pouco, se observa não se emocionando, se observa distante. E essa autoobservação constante também cansa, porque você começa a se sentir estranho dentro da própria pele, como se algo estivesse faltando, mas você não sabe o que exatamente. Não é um objetivo, não é uma pessoa, não é um evento, é intensidade. Intensidade emocional. E quando ela desaparece, o mundo fica mais pálido. As cores continuam ali, mas não atravessam. Você vive, mas não sente o peso da experiência. Isso cria uma sensação difícil de explicar, uma espécie de vazio sem drama, um silêncio interno constante. E nesse silêncio, você começa a perceber algo. A frieza não surgiu do nada, ela foi construída, dia após dia, pressão após pressão, pensamento após pensamento. Não foi fraqueza, foi excesso. Excesso de esforço mental, excesso de responsabilidade emocional, excesso de autocobrança. A mente cansou de sustentar tudo, e para continuar, ela desligou parte do sentir. Isso não significa que você não tenha coração, significa que ele ficou sobrecarregado, e quando algo fica sobrecarregado por muito tempo, ele se retrai, não para desaparecer, mas para sobreviver. A frieza emocional é essa retração, um recuo interno. E talvez a parte mais difícil seja perceber que você ainda está ali, só está mais distante de si. Há uma clareza silenciosa nisso, sem drama, sem exagero. Você entende que não se tornou frio, você se tornou cansado demais para continuar sentindo como antes. E essa compreensão não traz alívio imediato, mas traz verdade. Você começa a reconhecer que essa frieza tem história, tem contexto, tem motivo. Não é defeito, é desgaste. E quando essa percepção chega, algo muda. Não na intensidade, não na temperatura emocional, mas na consciência. Você começa a enxergar o processo, enxergar o acúmulo, enxergar o quanto segurou. E nesse reconhecimento silencioso, há uma espécie de entendimento interno. Agora eu entendo. Não como solução, não como final, mas como percepção. Você não deixou de sentir, você se protegeu do excesso de sentir. A frieza foi uma adaptação, uma resposta ao cansaço mental prolongado. E talvez o mais honesto seja admitir que você ainda está cansado, ainda sobrecarregado, ainda operando em economia. Mas agora sabe o que aconteceu, sabe que não é vazio puro, é exaustão acumulada. E essa diferença muda a forma como você se enxerga, não como alguém sem emoção, mas como alguém que aguentou demais. A frieza não é ausência de vida, é um sinal de que a mente tentou sobreviver. E você ainda está aqui, mesmo distante, mesmo silencioso, mesmo frio, ainda aqui. E talvez isso explique por que algo em você ainda está tentando entender o que sente.